Presidente, eu perguntei se o nosso prefeito, que foi eleito, montado num cavalo chamado Esperança e Mudança, o senhor acha que ele sumiu? Olha, é muito difícil analisar um prefeito de São Luís, qualquer que seja ele, diante de uma estrutura terrível, diante de desafios tão violentos com que um prefeito de uma cidade como São Luís recebe diariamente, né? Eu fui da prefeitura, tu também foste, né? Tu foste na época de América, eu fui na época do Mauro, mas naquela época ela ainda comportava. Mas hoje em dia essa cidade cresceu demais, né? A população muito grande, a demanda é muito grande. Os serviços que a população exige, pede, elas são, né? O custo de manutenção da prefeitura saúde, é muito alto. Muito alto. É difícil e essa prefeitura não tem estrutura nenhuma para suportar isso. Não tem recurso para isso. Os recursos que recebe são limitados. Então, eu acho que o Holandinha é um menino novo, né? Que ele me parece bem intencionado. Menino bom, um menino... Esse negócio de entourage é que complica. Você vê que, por exemplo, como a situação está difícil para ele, que ele está com 1 ano e pouco de mandato, quantas mudanças ele já fez no seu secretariado. Ainda não encontrou uma otimização, né? Um ponto ótimo para poder deslanchar. Quer dizer, a todo momento sai um, entra o outro. Quer dizer, está meio desarticulado, né? Ele ainda não encontrou. Ele está ainda achando, talvez querendo achar esse caminho, ainda não achou e é difícil. A prefeitura parece que o Maranhão... E eu acho, às vezes, eu fico, quando eu via nos programas de televisão, na fase pré-eleitoral, os candidatos prometendo tanta coisa. Gente, esse pessoal não sabe que é uma prefeitura. Não tem a menor condição de estar prometendo tanta coisa, porque não vai cumprir isso. Não vai cumprir. O prefeito pode ser o cara melhor. Eu acho que ele tem que ter uma certa criatividade aqui. Passaria por uma atitude corajosa de enxugar essa máquina? Mais difícil, né? E a gente sabe dos compromissos, dos comprometimentos que tem. Vai ele tirar uns 2 ou 3 para ver o que esses vereadores vêm logo em cima dele, e aí fica com medo de perder a maioria de lá, dos projetos dele não passa. Rapaz, enfim, é uma coisa complicada, né? É um assunto vai atrás do outro, né? É um sacrifício. É muito difícil. A não ser que o cara quisesse realmente, bom, eu vou fazer uma administração e acabou a minha vida pública nesse mandato. Não quero mais saber de política. Reclame quem reclamar, doa quem doer, aí tá certo. Mas se ele fizer isso, pode ser que ele até se reeleja, porque a opinião pública vai ver, né? Que ele fez tudo, fez o que estava ao alcance dele, mas sim. Essa política pequena é que complica, talvez. É que complica. Nós ainda padecemos muito dessa politicagem, dessa politicagem. Presidente, o senhor falou... Esse interesse imediatista, né? Dessa coisa... O senhor falou que a prefeitura parece que procura caminhos. Essa procura de caminhos, de nomes para compor o quadro da prefeitura, o senhor falou que procura também. Essa busca de caminhos, essa procura de nome é contagiosa, parece que não está espalhado pelo estado todo. É verdade, amigo, é verdade. Você vê, eu até estava querendo escrever sobre esse assunto. Você, quando vê de uns governadores, vamos supor, de Pedro Neiva, por aí, Nunes Freire, a preocupação que o governador do Maranhão, quando entrava, de escolher o seu secretariado, né? Pensar aquelas pessoas que tivessem algum compromisso com a sociedade, às vezes até se enganava, né? Sim, claro. Porque ninguém é perfeito. Mas procurava exatamente ver quais são as pessoas que tinham alguma pertinência, né? Que estavam exatamente enquadrados dentro daquela secretaria que ele fosse gerenciar. Havia sempre um trabalho de consciência para que formasse um bom secretário. Hoje não. Se perdeu isso, ninguém sabe quem é. Você vê, às vezes, com nomes completamente desconhecidos que você nunca ouviu falar. Talvez, ou seja, gerência partidária muito grande. Exatamente, os políticos é que começaram a ditar as regras, eles é que indicam os secretários hoje, depois que ficou essa ditadura partidária hoje. Meritocracia está posto. Não, a meritocracia acabou, hoje é a ditadura partidária, quem manda, quem faz o secretariado, é a ditadura, porque o
o governador quer ter maioria na Assembleia ou na Câmara Federal. Isso não é só aqui no Maranhão, isso é no Brasil inteiro. Claro. E até no plano federal também. Exato. Você bota ministro aí que você não sabe. Procura saber. Antigamente sabia o nome de quase todos os ministros, quase todos. Hoje você não sabe mais. Não sabe nem direito quantos ministérios tem. Nem mais, procura saber. Se tu disseres aqui, me perguntar 3 secretários de Estado do Maranhão, eu ainda vou botar o pé para trás, que talvez eu não te diga. O senhor não acha também que tem secretaria de mais no Maranhão? Demais, demais, demais. Eu, se fosse um governador, a primeira coisa que fazia era metade. Mas é atender a esses compromissos. A máquina fica pesadíssima. O Brasil... Bota-se uma pessoa que... Eu conheço secretários aí que nunca teve uma audiência com o governador, com a governadora. Né? Porque está ali só para preencher um vazio, preencher um cargo que foi criado. Para justificar um compromisso político. Partido. O senhor não acha que isso é uma herança da ditadura? Pode ser, pode ser. Essa ausência de quadros, é verdade. Essa apatia pela administração que acaba fazendo com que todos se desinteressem. Mas essa coisa também essa criação de partidos que já foi depois da Nova República, né, depois da volta da democracia, né, foi que, para mim, é a grande responsável por isso. Quer dizer, hoje está... Esses partidecos aí que... Tem uns 30 e tantos partidos também no Brasil. Para que isso, rapaz? Tem partido que toda vez me espanta quando eu vejo a sigla. É partido para ter direito de receber... como é que chama? Que eles chamam? A verba partidária, não sei, tem um nome desse aí qualquer. E para vender tempo de televisão. Vender tempo de televisão. Para vender tempo de televisão. Só isso. Com o objetivo de ganhar dinheiro, de usufruir proveito pessoal. A ditadura, então, comprometeu muito a democracia no seu desenrolar? Seria isso, presidente? Eu acho que sim. Né? Quando eu te falei, sobretudo nesse campo da preparação de lideranças no país. A gente desaprendeu a ser democrata. Carece o Brasil depois disso, quando você não pensa quais são aquelas lideranças que no Brasil... Você vê hoje que quem é ainda a grande liderança que o país tem? Zé Sarney. É um grande nome nacional ainda, é o Zé Sarney. Você procura, outras são pontuais, são emergenciais. Quando você procura alguém para elogiar ou bater, procura Sarney, pronto, não tem outro. Naquela época, nos anos 50, você procurava, via quantos nomes importantes, Bilac Pinto, Adalto Luz Cardoso, Carlos Lacerda, Sérgio Magalhães, enfim, era uma... Agora, de alta qualidade. Qualidade política, pelo menos. E no Maranhão, quando nós chegamos ao ponto que me parece que o poder está com dificuldade de escolher um candidato, ou não, por carência de quadro? Pelo que está se vendo, é carência de quadros, né? Porque você vê, saiu né? E imediatamente... Parece assim que tem muito, mas parece que não tem. Ainda outro dia mesmo, conversando com um amigo, ele me propôs esse desafio. Diz quem é que poderia ser. Quem é que poderia entrar no Luiz Fernando? Cita um aí que tivesse todas as condições para ocupar esse espaço. O presidente Sarney está ausente desse... Eu não sei. Eu te digo mesmo... Mas a botaria que ele estaria fora. Mas eu acho que ele não tem tanto poder como ainda se pensa que ele tem na hora de uma indicação. Né? Ele pode ter até uma participação, né, na coisa, mas ele não influi tanto, o que é lamentável, porque um homem com a capacidade, o talento do Sarney, a visão que ele tem, e que todo o Brasil procura, né, ter um Sarney do lado para poder pensar. Né? A gente vê as coisas às vezes que acontecem aqui, que eu sei que não tem a participação dele. O que a revolução, eu não gosto desse termo, o que a ditadura poderia ter feito e não fez? No Brasil? Era realmente não demorar tanto, né? não ter né, consolidado uma ditadura, deixado que a ditadura ficasse tanto tempo no país, né? E isso deformou muito a mentalidade, a criação, a geração de novos políticos, né? Para mim, isso foi o maior prejuízo que a Revolução pode ter deixado. Uma vantagem da ditadura? Difícil. Bom, é difícil, né? A gente pensava que quando um regime forte, realmente a corrupção fosse acabar, né? Pelo menos nesse aspecto, a corrupção
né, fosse diminuir, mas o que se viu não foi isso. Ficou mais democrática. Ficou mais, né? E a corrupção foi pior. É. Porque numa ditadura você não sabe as coisas que acontecem. Né? Aí que é a vantagem de uma ditadura, de uma democracia. Quer dizer, a democracia pode ser a pior possível. Mas se sabe. Mas se sabe. Né? Mesmo quando fica a pior da democracia é melhor do que a melhor ditadura. É melhor, é. Pior democracia é melhor do que a pior porque ditadura. Você está pelo menos sabendo as coisas desses Vargas. Por exemplo, essa coisa que está acontecendo agora na Petrobras, quer dizer, uma coisa terrível. Terrível, terrível. E a presidente disse que não sabia. Não sabia, né? E o país não sabia também, e o Congresso. Mas o senhor acha? Que é o órgão, que é o poder que fiscaliza o executivo. Passou tudo isso na época, rapaz. Mas me diz uma coisa, você acha que se você fosse gestor, você autorizaria uma compra de bilhões sem olhar cuidadosamente o contrato antes de assinar? Jamais, né? Mas ela tem o mesmo argumento do Lula, eu não sabia. É isso mesmo, quem vai trazer, né? O que você deseja para o Maranhão hoje? Eu desejo que o Maranhão volte a ser aquele Maranhão, né, que eu conheci nos anos, né, 50, 60, né? Você acha que ele não é? Não. É bem verdade que tem. Não vou dizer que o Maranhão não cresceu ao longo desse tempo. Cresceu, mas sabe Deus como, né? Ele inchou, teria inchado em vez de crescer? Né? Ele não cresceu, ele teria inchado? Quem sabe esse crescimento... Se o senhor fosse governador do Maranhão, qual a sua primeira atitude? Diminuir as secretarias, primeiro. Podia ser, né? Essa seria realmente uma coisa, né? E evitar, eu sei que era realmente difícil, mas evitar muita influência de partido. Eu não sei como, né? Sei. Como evitar isso? Eu não sei como. Mas deixar a gestão na mão do gestor. Dos gestores, né? Não é ficar à mercê, né, de partidos políticos que só querem barganhar, né? Tirar proveito, né? Dando aquela política, dando que se recebe e tal. Presidente, foi um prazer enorme tê-lo aqui. Nosso tempo, que parece tão longo, agora foi curtíssimo, uma conversa agradabilíssima. Que até que fosse mais. Utilize esse programa todas as vezes que o senhor volta achar. Depois volta sobre a academia. Sobre a academia. A outra vertente da minha vida também, exatamente. Que agora eu sou mais... Vamos fazer agora um programa sobre a academia. Mas foi muito prazer, Américo, e agradeço aqui a TV Guará, pelo menos porque aqui também teve o lado do sentimento, do sentimentalismo, né? Eu voltei um pouco aos anos 80, quando eu tinha um programa aqui semelhante a essa, que era o Maré Alto, na televisão, que naquela época eu estava na sua posição, né? Que a melhor posição que tem é essa tua. Confortável. Né? Botar o sujeito no fogo, botar na parede, né? E eu me lembrei, voltei, foi uma evocação muito grande, né? Da gente voltar àquele tempo, quando fazia um programa que tinha uma audiência também muito boa aqui em São Luís naquela época. Mas agradeço essa oportunidade, né? E eu estou sempre à disposição. E vamos voltar para conversar da academia. Tudo bem, estou à sua disposição. E a senhora e o senhor, muito obrigado. E até a outra terça-feira. Boa noite.